Então, na verdade, nós fizemos a primeira fase da operação aqui em Cascavel, né, um dos municípios em outubro de 2019. A gente tratava naquele momento de fraudes em contratos licitatórios em relação à venda de peças para máquinas pesadas e prestação de serviços para essas máquinas, tá? O município onde tudo se iniciou foi em Missal. Nós tivemos uma denúncia anônima lá e tudo se iniciou lá. Em Missal, depois da operação, tá, que teve 8 municípios em 2019, nós verificamos diversas fraudes lá que foi comprovada inclusive com a perícia da Polícia Civil, tá? Máquinas que tinham peças que constavam como novas e não estavam, serviços que foram pagos e não foram, e tivemos também naquele momento a comprovação de um pagamento de verba indevida para um servidor da cidade de Missal. Com o material arrecadado aqui em Cascavel, principalmente, que é a sede das empresas que a gente considera o grupo criminoso, tá? São 4 empresas que se localizam no mesmo local e tem um sócio oculto atrás que coordena todas essas 4 empresas que participam de diversas licitações aqui no Oeste. Nós verificamos que havia indícios da mesma fraude que acontecia em Missal em outros municípios. Depois da busca e apreensão aqui em Cascavel, nós localizamos alguns documentos na empresa que nós chamamos ali de uma contabilidade manual de pagamento de propina. Era como se fosse autorizações de pagamento para determinados servidores públicos ou agentes políticos, tá? Com base nisso, a gente começou a investigação para identificar daqueles bilhetes quem seriam aqueles servidores, a que contratos se referiam aquilo, tá? Então, hoje, a gente trabalha com todos esses mandados que foram cumpridos na data de hoje, com o crime de corrupção ativa e passiva, tá? A gente tem indícios de que esses servidores que foram alvos hoje, certo? Receberam verbas indevidas dessas empresas para, de alguma forma, enfim, facilitar a entrada dessas empresas nesses municípios, tá? De alguma forma não executar o contrato bem feito, correto? A busca e apreensão de hoje é justamente para identificar o tipo da fraude que gerou, né, esse pagamento de verba indevida. Doutora, após aquela operação que vocês iniciaram, eles continuaram fazendo? Atuando? Continuaram, tá? Inclusive, em um desses municípios que é alvo hoje, há um procedimento licitatório em andamento e essa empresa entrou participando da cotação inicial, que antecede o pregão, com 2 das empresas investigadas em 2019. Cascavel, quantos alvos hoje? 8 alvos. 8 alvos. Órgão público e servidor. Servidores públicos, quantos? 4. 4. Eles são servidores de carreira ou são nomeados? Sim, tem servidores com cargo em comissão, tem agentes políticos e servidores públicos. Quais foram esses 8 alvos em Cascavel? Entre servidores e edificações, prédios? Exatamente, são 4 alvos pessoas físicas e 4 secretarias. Essas pessoas não foram ainda encaminhadas? Não, a gente só tem mandado de busca e apreensão, não tem prisão hoje em nenhum dos alvos, tá? O objetivo é analisar o que foi arrecadado e, de fato, verificar as fraudes que estão sendo praticadas. O que foi apreendido hoje, doutora, no Parque de Máquinas em Cascavel? Documentos, máquinas, pendrives, tudo que era relacionado a esses contratos específicos de cada município. Isso também nas outras cidades? Nas outras, sim, sim. Certo. De que forma que acontecia na prática esse esquema? Eu sei que você já explicou pra gente, mas para reforçar, como que era a organização desses criminosos? Cada município, na verdade, acontece de uma forma, tá? Existem municípios que a simples omissão de um servidor no momento, por exemplo, de um pregão e não observar uma irregularidade para aquela determinada empresa ganhar, já é um tipo de fraude. E muitas vezes ele já pode estar ganhando uma verba indevida, né, recebendo uma verba indevida em função disso. Então, o objetivo agora é esse, analisar em cada município o que acontece em cada contrato, entendeu? Se há fraude ou não. Muitas vezes o cara ganha, o servidor ganha simplesmente para facilitar a entrada da empresa. Às vezes o contrato ele é executado de forma correta. Não correto porque já foi viciado no início, mas ele cumpre o contrato. Muitas vezes não, ele vende peça que não entrega, ele vende peça nova como remanufaturada, ele cobra serviço que ele não realizou. Entendeu? E aqui em Cascavel, como que era? O que vocês têm de indício de que aconteceu? Os indícios são os mesmos. O que a gente precisa comprovar agora é o que acontece em cada cidade específica. Porque esse era o indício que foi comprovado na cidade de Missal. E como que era o funcionamento dessas empresas? Elas realmente prestavam esse serviço? Era tudo fachada? Como eu disse, existe um sócio oculto por trás das 4 empresas, tá? Geralmente, o que eles fazem? Utilizam o nome de laranjas, que geralmente são pessoas próximas deles, para constituir as empresas. Mas, de fato, quem comanda é um só. E aí elas acabam concorrendo, muitas vezes, entre si, o que já frauda inicialmente o procedimento. Doutora, em quais secretarias foram cumpridos os mandados em Cascavel hoje? Apenas na de obras? Na de obras.
estimativa de prejuízo para os cofres? Então, a gente, nessa segunda fase em específico, a gente tem trabalhado com valor pago de verba indevida, certo? Porque nesse material que nós arrecadamos na empresa, qual que era a especificação dele? Tinha um valor de pagamento, porque todo mês a empresa recebe o empenho, né, recebe o pagamento do serviço prestado, e tinha um valor sempre escrito retorno, tá? A gente está trabalhando aqui com contratos de 2017 e 2018, que era o que estava ali nesses documentos, tá? A gente verificou que foi recebido por essa empresa na faixa de R$2 milhões, tá? Do que tinha em papel, do que tinha materializado. Desse valor de 2 milhões, ele devolveu a indicação ali como retorno a servidores públicos e agentes políticos na faixa de 30%. Então, a gente está falando de 770 mil de retorno, como ele mesmo escreve no papel, a servidores públicos, né? Eu acho que mais do que o valor é um prejuízo para a sociedade, porque a gente, né, ele está recebendo, um servidor público recebendo, né, ele já é pago por nós, inclusive, para cuidar do patrimônio público e está recebendo de alguma forma para algum serviço não ser devidamente prestado. Essa propina de 700 mil, doutora, ela está rateada também com servidores de Cascavel, é isso? Em todos os municípios. Qual o próximo passo agora, para a gente saber efetivamente qual será a punição para os culpados? A análise dos documentos apreendidos. Entendeu? Agora a gente trabalha com a análise, depois com a oitiva de todos os envolvidos. E de acordo com esse crime, doutora, isso pode combinar com a prisão dos envolvidos ao final? A prisão hoje em dia, ela precisa de uma contemporaneidade, né? A gente está trabalhando com fatos que aconteceram em 2017 e 2018, certo? Se em algum momento a gente verifica que há uma atualidade de pagamento, de acordo com outros fatores, é possível. Doutora, esses servidores, eles continuam atuando na secretaria? Alguns sim, outros não, né? Alguns servidores que são cargo de comissão, às vezes até muda de secretaria, enfim, né? Tem esse trâmite dentro do poder público, né? A respeito desse recebimento de propinas, como que era? O que vocês verificaram nesses documentos? Como que era essa contabilidade manual que estava lá escrito de devolução? O que foi verificado que há uma prática de que há sempre um contato, né, com a prefeitura ou com algum servidor para saber quando vai ser o pagamento, ou até para agilizar esse pagamento. A gente sabe que muitas prefeituras têm dificuldade, né, em relação ao pagamento. A partir do momento que ele recebe, ele faz o retorno para o servidor. Ok. Obrigado, doutora.